A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos ouvindo, né? Para todos os irmãos que estão nesta noite, né? Acompanhando a nossa transmissão do nosso culto doméstico em seu lar, né? Já iremos fazer uma oração para iniciar o grande trabalho do Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Eu já te oro e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Para a glória do teu nome, nós estamos na tua presença, Senhor da glória, para cultuarmos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 111, tá? 111. O tema do hino é Que Mudança. Aleluia. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito se lhe penhou, concedeu, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com ele no meu coração.
porta, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Aleluia! Que mudança, o tema do hino que nós cantamos, né? Vamos louvar o Senhor agora com o hino de número 115, tá? 115 da harpa cristã. Trabalhai e orai, né? Já cantamos o que mudança Deus fez nas nossas vidas, agora vamos cantar e orar, né? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Aleluia! Que hino bom, né, irmãos? Esse que nós cantamos. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor, né? E nós queremos convidar os irmãos para abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 11 e o versículo 1, né? Versículo 1. Lucas 11 e o versículo número 1, tá? Diz assim, ó: E aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Deus, muito obrigado, porque Pai Celestial, na pessoa do Senhor Jesus, ensinou os discípulos e a nós, Senhor da Glória,
a maneira de orarmos, né? Então, muito obrigado. Nós já te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos dizer, em primeiro lugar, para os irmãos, que orar é falar com Deus. As pessoas, às vezes, elas demoram muito a ter entendimento das coisas, não é? E, às vezes, complica no que se refere a orar, né? A Deus falar com ela, como é que Deus fala comigo. Ora, mas só tem uma maneira de Deus falar conosco, nós falarmos com Ele, né? A maneira de Deus falar conosco é através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, como alguns pregadores dizem, é a boca de Deus falando para a igreja do Senhor. A Bíblia não fala para o mundo não, tá? A Bíblia fala para a igreja e a igreja fala para o mundo. Olha que bênção, né? Deus não se comunica com o mundo. Deus se comunica com a igreja. Né? O mundo, homem sem Deus, o mundo, homem sem Deus. Deus não se comunica com eles, não. Se comunica com a sua igreja e nós é que vamos para o mundo como homens levando o evangelho para eles e mostrando a verdade, né? Então só tem uma maneira de Deus se comunicar conosco que é através da sua palavra, né? E tem uma maneira de nós nos comunicarmos com Deus que é através da oração. Que é orar? Nada demais. Conversar com Deus. Baseado na tua necessidade do dia. Né? Você não vai orar por uma coisa que vai ainda na outra semana, não. Né? Deixa um dia antes ou dois, tu vai orando ali. Né? Falar com Deus é conversar com Deus, orar é conversar com Deus. Na necessidade do que tu precisa no dia a dia, né? Ora, a oração leva a nossa alma, né? A nossa oração, né? Ela tem asas, ela leva a nossa alma, desejo, prazeres e vontade à presença de Deus. É a única maneira de você. Ora, aí as pessoas dizem, mas Deus sabe. Sim, Ele sabe. Ele mesmo diz que sabe, mas Ele quer que a gente peça. É uma maneira de a pessoa mostrar humildade, dependência, né, e confiança. Às vezes as pessoas dizem, Deus não sabe, por que não atende logo? Não. Deus quer ver a humildade da pessoa, a dependência dela, a confiança, fé. Então Deus quer que a gente peça a Ele. Ele já sabe, mas fica esperando você pedir. Como uma criança pede ao seu pai e à sua mãe aquilo que ela está precisando para o dia. Então a nossa oração é uma coisa muito importante, porque ela leva, a nossa oração é a única que pode levar nossos desejos, prazeres e vontade, a nossa alma, a nossa razão, o nosso intelecto, à presença de Deus. Né? Aí você vai falar, geralmente quando a gente está conversando com Deus, a gente está através da alma. Desejo, prazeres e vontade. Você vai apresentando seu desejo, as suas decepções, seus pedidos. Né? Então é a oração. Com as suas asas maravilhosas, né? Celeste, que leva a gente até a presença de Deus. Né? E aí a gente abre o nosso coração diante dele. E a alma começa a contar as suas angústias, necessidades, né? Então é muito bom a oração. Pois a oração, ela é a exposição da alma, né, ao grande Deus. E engraçado é assim que toda vida que a gente fala com alguém, a gente quer que ela fique com os ouvidos inclinados para a gente. Mas sabe, Deus, você não precisa se preocupar com isso, né? Porque geralmente quando a gente fala para um ouvido. Alguém tem que estar ouvindo. Quando a pessoa está conversando só, se não for orando, né? Falando só no meio da rua, como a gente passa aqui, às vezes a gente falando só no meio da rua, mas é porque está lelé da cuca, né? Está com problema na cabeça. Né? Porque geralmente quando a gente fala, a gente quer que alguém escute a gente. Né?
Então, a oração ela sempre tem um endereço certo. E o endereço é os ouvidos de Deus. E a Bíblia já diz que ele inclina os seus ouvidos para nós. Né? Glória a Deus por isso, porque Deus ele não faz ouvido de mercador, não. Com a minha mãe que dizia, né? Mandava a gente comprar as coisas, né? E eu, doido para brincar de bila, aí o vizinho estava com vontade de brincar, eu com mais do que ele, aí eu, no lugar de comprar o coloral, ia brincar de bila. Quando chegava com o coloral, a pia cantava, né? Ah, você fez ouvido de mercador, né? Emitia sola. Né? Mas Deus não. Deus ele tem um ouvido já inclinado. Deus fica torcendo. Ora, pede. Mas às vezes a gente tem preguiça, né, de orar. Espiritualmente a gente é preguiçoso. Muitos crentes são preguiçosos. Aí perde a bênção de Deus. Mas os discípulos aqui, eles vendo Jesus orar, né? Como diz Lucas 11:1, foi o que nós lemos. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, os discípulos ficaram preocupados em saber orar, em saber conversar com Deus, né? Saber conversar com Deus. Na verdade, quando uma pessoa tem um cristianismo muito firme, muito bom, ela, só pela oração você sabe se ela tem o conhecimento, se ela tem maturidade na fé. Pela oração de um crente, você já sabe se ele conhece a palavra de Deus, se não. É interessante, né? Também nós, seres humanos, gostamos de ouvir coisas boas, de ouvir pessoas que conversem, construam frases bonitas e importantes que ensinem a gente, né? Principalmente as namoradas, né? Quando o camarada só fala besteira, aí ela queima logo ele, né? Ah, aquilo é um cajete, só fala besteira. Né? Eu não sei nem por que surgiu esse provérbio, né? Mas a água é tão importante para colocar isso nela, mas infelizmente é isso que o provérbio diz, né? E agora a oração, ela é uma bênção. Porque, olha, é assim, todos nós queremos aprender a falar bem. Quem sabe se expressar bem é legal. E a gente luta na vida para isso, né? Todo mundo gosta de aprender para saber se expressar. E a gente tem que ralar para isso, porque você sabe, por mais que uma pessoa estude e chegue até a terminar os estudos, mesmo faculdade, porque eu posso dizer que eu conheço pessoas que estão fazendo faculdade, mas se você passar conversando 10 minutos com ela, você pergunta como foi que ela chegou lá. Essa que é a verdade. E eu acho que vocês devem ter essa experiência também, né? O estudo de hoje está assim um pouco meio baldeado, não está legal não, né? No nosso tempo a coisa era mais séria. No nosso tempo, a gente precisava ter força para levar os livros e os cadernos, sabe? Palmatóriazinha na mesa. Ninguém quase repetia ano, não. Mas hoje está tão esquisito, né? As pessoas são meio fracas para isso. Aí elas querem aprender a construir boas frases, mas olha, nunca dá para você, mesmo se você terminar o 2º grau até a faculdade e você não gostar de ler, eu acho que isso que eu estou falando é uma coisa importante, sabe? É uma coisa que eu posso dizer que comigo aconteceu isso. Eu já li muito, sabe? Muito mesmo. E quando a gente lê, a gente fica uma pessoa boa, sabe? E se expressar bem, em formar frases. Eu não estou dizendo que você não erra, porque não tem quem não erre, né? E principalmente do português, que é muito complicado, como todas as línguas são, né?
Mas não tem uma coisa mais importante do que aqui na Terra, do que você saber se expressar, né? Saber construir frases, tudo. Na oração, até mesmo porque quando uma pessoa sabe se expressar bem, eu já vi casos de que um dia uma pessoa disse assim, vai falar com fulano, aí a outra disse assim, não vai tu sabe se expressar melhor, tu conversa mais, tu sabe como conversar com ele. E eu fiquei observando, né? E é verdade isso, né? Então, os discípulos também se preocuparam em saber conversar com Deus, né? Porque Deus é a sabedoria. Jesus é Deus, né? Ele disse, eis que está aqui um que é maior do que Salomão, que é mais sábio do que Salomão, né? Mais sábio do que Salomão. Então é importante a gente analisar que o discípulo tinha razão de querer aprender a orar, porque iam falar com Deus, né? Não é que Deus seja aquele carrasco que não saiba consertar, até porque o Espírito Santo é quem conserta os nossos erros na oração. A gente fala, mas quando chega diante de Deus, chega tudo bonitinho. É a mesma coisa de você você vai fazer um livro e você escreve da sua maneira, mas quando chega na pessoa apropriada que vai corrigir os erros de português e colocar a sinalização e tudo direitinho, aí quando chega lá para fabricar já chega tudo bonitinho. Então você não deve se preocupar com isso não, no sentido de às vezes não ter aprendido e saber fazer essas coisas não. Você pode orar a Deus da sua maneira, seu coração quebrantado, rasgado diante dele, né? Quem não teve a condição de saber orar da maneira melhor, se expressar melhor, você não se preocupe não, que o Espírito Santo corrige tudo. Quando chega diante de Deus, chega bem bonitinho, a redação é linda. Nem se preocupe com isso, tá? Mas se você quer aprender a se expressar e a saber orar bem, só tem uma maneira. É você conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus. Ela ensina a gente, né? Ela ensina a gente, né? E Jesus nos ensinou o básico, né? Mas a oração, isso aqui é um básico. Porque a lição de Jesus aqui para nós foi que nós temos que orar ao Pai, né? A primeira coisa, né? Aí nós vemos que no versículo 2 ele diz assim, ó, e ele diz, quando orades, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Isso aqui é só uma prévia. Mas o recado de Deus para nós é esse, ó. Vocês têm que orar, Jesus, é o recado de Jesus, né? Vocês têm que orar ao Pai Celestial. Aí eu tenho que aprender isso, é o básico, né? Olha o que ele botou aqui, o básico, né? Quando orar é o Pai, né? Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, que senão a gente não vive. E perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. Essas três coisas aqui, se uma pessoa não fizer, está perdida no reino de Deus, está fora. Fora do reino de Deus, né? Agora, a oração não se resume nisso. A oração se resume no que você precisa para o dia a dia. Mas sempre orar ao Pai em o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque lembre-se que o nosso Pai Celestial é Deus. E a gente não deve pedir as coisas ao irmão. Humanamente falando, Jesus Cristo é nosso irmão. Ele foi um homem na terra como nós. Então nós não devemos orar a Ele. Jesus, eu quero que o Senhor me dê isso, me dê isso. Não, você ora ao Pai. Toda oração deve ser feita ao Pai. Quando terminar, aí você diz, Pai Celestial, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te pedi tudo isso e já te agradeço que o Senhor vai responder. Já respondeu por fé. No nome de Jesus, amém. Pronto, né? O nome de Jesus tem que ser usado. Tem que ser usado o nome do Pai Celestial numa oração e o nome de Jesus. No nome do Pai, para pedir. E o nome do Filho,
para agradecer, porque se não fosse ele, nós não podíamos orar ao Pai, se não fosse ele, né? Não poderíamos. Então é muito importante. Alguém disse para a pessoa, é mais importante aprender a orar do que a conseguir, do que conseguir formar-se em uma universidade. Note que ele não disse que não é importante conseguir escolaridade superior. Afirmou apenas que aprender a orar é mais importante do que uma pessoa se formar numa faculdade. Isso parece estúpido, não parece? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que vai ficar todo o teu saber, a tua inteligência, a tua experiência? As tuas faculdades, os teus cursos vai terminar onde? Aí a gente tem que ver onde é que vai terminar. E orar com Deus vai terminar aonde? Quer dizer, todo saber do ser humano, todo saber, todo. De ciência, de capacidade, de faculdade, de cursos, de mestrado, de poliglota, de sei lá o que for, tudo fica no cemitério. Está lá a placa lá. Doutor fulano de tal. Mestrado, vai ser mestrado em tudo nessa vida. Ó, e uma pessoa que sabe orar? É aquilo que eu falei no começo. Quer saber a qualidade do crente, o que tem no coração de um crente? Quando dia que tu quiser saber isso, leva ele para tua casa, irmão, vamos fazer lá em casa, nós vamos passar a tarde de consagração, vamos lá. Chega lá, quando ele chega do dia, irmão, faça uma oração para nós iniciar o trabalho. Aí tu começa a ver o que tem dentro dele, de Deus, experiência de sabedoria na palavra. Né? É isso que Deus quer que a gente se preocupe. Por isso que ele disse, juntar tesouro no céu. Porque juntar tesouro na terra para que presta? Eu sempre falo isso. Tudo que é de saber, de fama, de intelecto, crânio, seja lá o que for, fica tudo no cemitério. E se for rico, as riquezas ficam para a amiga brigar na justiça. Não querendo a parte maior, eu quero isso, eu quero para brigar. Não leva a nada. Mas saber orar, saber é importante. Você sabe o que é uma pessoa saber orar? Vou te contar uma história de Moisés. Né? O povo peca, né? Aí Deus vai e diz para Moisés, Moisés, eu não vou mais no meio de vocês, não. Primeiro ele quis matar logo o povo, Deus, né? Moisés. Ele disse, não, Moisés, eu mato esse povo e faço de ti uma nação melhor que essa que está contigo. Ele é Deus, ele pode fazer, né? Aí Moisés disse, não, Senhor. Aí teve aquela conversa com ele, né? Aí Moisés disse assim, Senhor, se tu matares esse povo, olha a oração de uma pessoa, né? Logo Moisés era o homem mais manso do mundo, né? Homem nascido de homem e mulher, porque o homem mais manso do mundo foi Jesus. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28. Né? Aí Moisés disse, não, Senhor, não faça isso não. Né? Aí Moisés disse assim, o Senhor mata esse povo aqui no deserto. Aí o povo vai dizer assim, as outras nações vão dizer, olha o Deus deles. Não teve condições, isso foi a oração de Moisés, viu? Não teve condições de levar o povo lá para onde ele prometeu e matou ele no deserto. Aí Moisés disse, o que será feito do teu nome, teu grande nome? Vai cair na lama, Deus. Não faça isso. Aí Deus disse, está certo, Moisés, tu tem razão. A oração mudou a opinião de Deus. Mudou a opinião de Deus. Tá certo, Moisés. Tá certo. Mas, pois vai ser assim. Tudo bem, não vou matar o povo, não. Mas eu não vou mais com vocês.
Não vou mais com vocês, não. Esse povo é um povo muito ruim. Blasfema de mim, o que eu faço, e ele só fica murmurando. Moisés, eu não vou mais no meio de vocês. Eu vou mandar um anjo me representar. Mas eu não vou mais com vocês, não. Moisés disse, não, senhor. Eu não me levanto daqui e não saio para canto nenhum se o senhor não for conosco. Eu não quero um anjo, não. Eu quero a sua presença no nosso meio. Se o senhor não for conosco, eu não vou. Eu não me levantarei daqui. Se o senhor quiser me matar, me mate. Mas eu não vou. Por acaso, nem a tua presença no nosso meio, que faz as nações tremerem diante desse povo? Como é que o senhor me pede uma coisa dessa? Honrando o nome de Deus, né? Aí Deus disse, tá certo, Moisés, também eu vou contigo. Eu vou no meio do povo. Quem não sabe orar? Quem não tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus para articular? Lembra aquele versículo que um dia desse nós lemos? Que Deus diz, entremos em juízo. Vamos fazer uma reunião, vamos ver quem tem razão. Deus quer que a gente saiba orar e saiba se expressar com Ele. Ele não é um ditador, não, um déspota, um tirano, um opressor, não. Ele gosta de ouvir a gente, questionar. Quando alguém questiona Deus, no bom sentido, porque quer aprender, porque quer entender, Deus ri. Deus ri da inocência da gente, da tolice da gente, mas Ele sabe que não é maldade. Né? Como era o caso de Paulo, né? E todo mundo pensava que o apóstolo Saulo era Saulo, né? Passou a Paulo, pensava que ele era mau, ele nem era. Porque ele precisava ter um encontro com Deus para ouvir a palavra de Jesus, aí caiu na real, né? Então é muito importante a gente saber orar, porque quando a gente sabe orar, quando nós sabemos orar, aí a gente sabe convencer. Deus, não é que Deus não saiba de nada não, mas tem coisas que você fala que Deus vai, através das suas necessidades, daquela maneira de raciocínio que você tem, que você acha que vai ser melhor, então Deus concorda com algumas coisas com a gente. Não é porque Ele não sabe de tudo, Ele não sabe o que vai acontecer, Ele permite, às vezes, a gente agir de uma maneira que Ele não quer, embora que Ele não esteja presente. A sua proteção, a sua perfeita vontade não estando, a gente está à mercê, a gente pode ser atingido pelo diabo, né? Mas às vezes Ele permite, Deus permite. Mas uma coisa é certa, que é bom orar. Porque na verdade, se Deus matasse aquele povo no deserto naquela época, todas as nações diriam, olha aí, que Deus fraco tirou o povo de Israel do Egito, com poder, com a mão poderosa, mas não pôde e matou no deserto. De qualquer maneira, ia ficar uma má, como é que chama? Reputação de Deus no meio das nações. E Moisés lembrou Deus disso. Vamos dizer assim, lembrou Deus disso? Deus disse, está certo, você tem razão. Concordo com você. Então é bom saber orar, saber conversar com Deus, saber conversar com uma pessoa. Como é bom você saber conversar com uma pessoa, porque às vezes a pessoa chega cheia de razão, mas você vai derrubando as razões dela, que não são razões entre aspas, né? Aí quando você mostra toda a verdade baseada principalmente na Bíblia, tá? E nas coisas certas da vida. Aí a pessoa diz, puxa, eu pensei que eu tivesse razão, né? Agora, também se ela for rebelde, ela não vai aceitar, né? Mas não importa, o que importa é que você abrir os olhos dela, né? Então é muito importante, né? Porque qualquer coisa de saber termina no cemitério. Mas saber orar, saber servir a Deus. Primeiro, uma pessoa que sabe se expressar bem numa oração é porque ela conhece bem a Bíblia. Porque toda oração, toda pregação, todo o ensino, toda oração, todo conselho, estou falando de cunho espiritual principalmente, tem que ser dado baseado na Bíblia. Mas aí como é que você vai dar se você não tem conhecimento? Aí você já viu um monte de gente que não conhece a Bíblia, dando conselho aos outros? Onde é que termina? Né?
Pessoas que acham que são espertas, às vezes assim a gente mistura, acha que o saber espiritual tem alguma coisa a ver com saber, aliás, o saber biológico tem alguma coisa a ver com saber espiritual, e não tem. Uma pessoa pode ser sábia espiritualmente sem ter conhecimento bíblico. Sábia espiritualmente sem ter conhecimento biológico. Perdão. Uma pessoa pode ser sábia espiritualmente sem ter muito conhecimento biológico. Já outras pessoas têm muito conhecimento biológico, mas às vezes não têm o conhecimento espiritual. Aí elas se elevam porque são doutores, são pessoas importantes, né? E tal. E aí às vezes quer ser mais do que uma pessoa que é crente, mas que não tem conhecimento. Mas veja, o conhecimento principal qual é? A própria Bíblia diz que a ciência é loucura diante de Deus. Aí você pergunta, poxa, por que a ciência é loucura diante de Deus? Preste atenção, que todas as coisas que foram inventadas pelo homem, elas terminam em desgraça. Né? A ciência sempre termina em desgraça. Ela faz uma coisa para salvar, mas as pessoas usam para matar a quem elas querem, né? Quem está na frente, que tem o poder. Então, a sabedoria mesmo pura e maravilhosa, que a gente sabe que faz sentido na vida biológica e para a vida espiritual, é a sabedoria de Deus. Essa é maravilhosa, né? E para nós sabermos, para nós termos esse conhecimento, é preciso sermos um estudante da Bíblia, né? Um praticante, né? Gostarmos de ler, estudar e praticar, e procurar aprender a orar, conversar com Deus, né? Às vezes você que sabe conversar com uma pessoa, você puxa coisa dela que outra pessoa que não sabe não puxa. Por isso que ela disse, não vou não, eu nunca consigo nada com ela, vai tu sabe, conversar com ela direitinho. Aí a pessoa vai e consegue, porque sabe se expressar, conhece a pessoa. Por isso que temos que conhecer Deus e aprendermos a fazermos isso. Então, a coisa mais importante que existe na Terra é saber orar. Conversar com Deus. Né? Até porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Olha que coisa, sabe? Deus não ouve a pecadores. Mas se esse é temente a Ele, ou seja, está namorando com a palavra, né? Aí Deus começa a se mostrar para essa pessoa, até o ponto que ela o recebe como Salvador e Senhor da sua vida. Aí o que Jesus diz? Que Deus revela as coisas espirituais aos sábios, aos pequeninos, aos sábios e entendidos. Revela aos pequeninos e evita que os sábios e entendidos do mundo tomem conhecimento. Quantas pessoas sábias ficaram sem o conhecimento de Jesus? Sábias do mundo ficaram sem o conhecimento de Jesus naquela época? Uma multidão. Mas ele revelou aos pequenininhos no saber, na condição financeira, porque eles queriam, né? Porque as riquezas e as coisas da vida são boas, mas se a gente não tiver cuidado, elas tiram a gente do propósito do céu e a gente termina se achando que é o último biscoito do pacote, aquele que é disputado por todo mundo, sabe? Mas é uma coisa interessante que ele diz assim, que muitas vezes a gente sente pena das pessoas que não sabem orar. Olha, pega uma pessoa e mande falar com uma pessoa X para arrumar um emprego para ela, e ela não sabe por onde começar. Não vai arrumar esse emprego. Aí a gente às vezes fica assim, triste com pessoas que não sabem testificar de Deus, não sabem orar, não sabem testemunhar, não sabem viver na vida de fé. Aí a gente fica triste, porque aquela mesma coisa que o apóstolo Paulo falou, ele disse assim, eu sinto dores de partos por vós, até que Cristo seja formado em vós. É mais ou menos isso, como Paulo sentia.
né? E aí a gente sente pena de alguma pessoa. Quando aparecem as crises da vida, falam as palavras, mas soltar palavras na atmosfera não é orar. Ocupar 20 minutos no domingo de manhã oferecendo a Deus uma preleção sobre quais são os seus deveres para com a igreja não é orar. Dar à congregação um sermão que finge ser uma oração a Deus não é orar. Para orar é preciso você ter conhecimento da pessoa que você vai falar com ela. E Deus nos dá as informações. A Bíblia Sagrada fala de Deus. As pessoas perguntam: onde eu posso encontrar Deus? Ninguém pode encontrar Deus a não ser na sua palavra, né? A palavra de Deus é ela que revela Deus, revela Jesus Cristo, revela o Espírito Santo, né? A palavra de Deus. Então a gente tem que se apegar com essa palavra, né? Saber que nós temos que orar ao Pai Celestial, né? Hoje nós somos filhos de Deus. Jesus é o que de Deus? Jesus homem, estou falando. Filho. Pastor, Jesus disse que para um discípulo, eu esqueci o nome dele agora, ele disse: eu e o Pai somos um. Filipe. O Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus disse: Filipe, não credes que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Eu e o Pai somos um. Mas Deus e Jesus é um, porque Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. É mais ou menos como casamento. A Bíblia não diz que o homem ou a mulher, eles são agora uma só pessoa? Mas não são duas. Mas no casamento são uma. Porque são unidos. Essa união é no sentido de unidade. União no sentido de unidade. Em tudo. Né? Em tudo. Aí a gente vê que aí nós precisamos ter conhecimento mesmo, de verdade, de Deus, para que nós e Deus sejamos um. E, pastor, quando é que eu e Deus somos um? É quando nós fazemos a vontade de Deus, colocamos em prática a sua palavra sem questionar. Apenas se questionar, questione por falta de entendimento. Porque quando a gente não tem entendimento da coisa, numa oração você pode questionar Deus. Senhor, isso aqui, eu não estou entendendo. E aí Deus vai revelar, vai usar de alguém para lhe ensinar, que tem um conhecimento. E na hora que a pessoa chegar que ele der a explicação, você vai dizer: valeu, deu certo, agora entendi, né? Porque o Espírito Santo confirma dentro do nosso coração que aquela pessoa falou a verdade, né? Ora, o cristianismo, irmão, do lado prático, é uma religião viva, cujos adeptos estão em contato com o Deus vivo que ouve e atende à oração. A prática da oração pode ser definida como uma união das nossas forças com o Deus Pai, ter comunhão com Ele e cumprir a sua vontade na terra. Eu acho que vocês sabem, vocês devem ter experiência de ter pessoas que vocês gostam de conversar. As ideias batem, né? Logo assim, ó, quando a gente começa a conversar com uma pessoa que as nossas falas, a nossa conversa não bate, que é diferente, você não quer mais conversar com ela. Isso é mais ou menos a mesma coisa de uma pessoa intelectual, né? Mestrado, uma pessoa muito culta, conversar com uma pessoa que não tem conhecimento de nada. Porque a gente também deve entender que as conversas,
a palavra entre duas pessoas, uma oração, uma conversa entre duas pessoas, ela tem que render no sentido duplo, né? De você aprender daquela pessoa e aquela pessoa aprender de você. Geralmente a gente busca conversar. Eu sou assim. Eu gosto de conversar com pessoas que têm sempre alguma coisa a acrescentar para mim, principalmente pessoas idosas. Mesmo que elas não tenham um saber de escolaridade, né? De ser culta, mas ela tem uma experiência na vida. Isso para mim vale mais até do que eu saber. Que eu gosto da verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria é aquela que é extraída das lutas, das dificuldades, das adversidades, dos teus anos de vida na Terra. Tem sabedoria mais pura e mais forjada no fogo do que essa? Tem. Aí eu gosto. As pessoas dizem, com as palavras delas, as palavras sem sabedoria, mas elas dizem coisa que a gente fica impressionado e fica pensando, que coisa, rapaz, que eu aprendi hoje, né? Então é importante isso, né? Importante. Ter comunhão com Deus, Deus é a sabedoria, Deus é o poder, Deus é tudo que você possa imaginar, Ele é o máximo. Então você conversar com Deus, né? Ouvir Deus falar é a Bíblia. É uma capacidade. Você lê a palavra de Deus, você está entrando na alma de Deus, no Espírito de Deus. Você está entrando na inteligência de Deus. Isso é coisa muito profunda. Por isso que quem lê a Bíblia fica salvo, fica sábio. E salvo se obedecer, né? Salvo se obedecer. Mas fica sábio. Por quê? Porque a palavra de Deus é Deus. A alma de Deus está nela. Ele é culto. Você entra no intelecto espiritual, nas coisas. Quem lê a Bíblia e ora e fala com Deus, fica com capacidade. Ora, se você anda com uma pessoa que fala errado, principalmente quem não tem instrução, pouco mais está falando errado do mesmo jeito e até pensando que está falando bonito. Né? Mas veja, andar com uma pessoa sábia, de vez em quando você pega uma palavra bonita, mais sofisticada, e você vai aprendendo um pouco mais. Você tem 20, 30 palavras em destaque, né? E você começa a usar nas suas frases, nas coisas. E isso é bom, porque elas estão no dicionário, é para nós usá-las mesmo. Nós é que fazemos pouco caso dele, do dicionário, né? Tanto que as pessoas, às vezes, eu já vi várias pessoas, dizerem assim, eu vou procurar o pai dos burros, dicionário. Eu disse, não, senhor, está errada essa frase aí. O dicionário é o pai dos sábios. Só vai para ele quem é sábio. Quem não vai é porque não é sábio, é preguiçoso, né? Não é sábio, não. Sábio é quem vai a ele. Ele é o pai dos sábios. Então Deus é muito mais do que um dicionário. O dicionário foi feito por um homem, pelos homens. E o homem não tem nem 1% do saber de Deus. Nem 1%. Ele nem sabe calcular, mas é uma micharia do intelecto de Deus. Agora, se pegar com uma palavra dessa e orar, te joga lá para cima. Principalmente se você for obediente, porque sem obediência, isso aí, lugar de se tornar uma bênção, se torna uma armadilha para ti e uma maneira maior de você ser açoitado. Porque quando o filho sabia e não fez o que a mãe mandou, é como na parábola que Jesus falou. O homem mereceu 20 chicotadas, porque não sabia. E o que sabia levou 100 chicotadas. É mais ou menos isso. Então, quando você sabe, tem conhecimento e não pratica, você merece um castigo maior.
Por isso que também ter saber, ter inteligência, conhecer Deus, as coisas de Deus, tem um lado bom. Mas o lado bom é se você obedecer. E o lado ruim é aquele que Jesus disse. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a terra, sobre a areia. É um doido, um abestalhado. Está nas mãos do diabo. Sabia, mas não fez. Merece uma sola maior. E da máxima importância que todos os cristãos, inclusive eu, você e qualquer pessoa, aprendamos a orar baseados na Bíblia Sagrada. Porque eu te digo com honestidade, com sinceridade, muitas pessoas oram. Mas o conhecimento para a oração, de 100 pessoas, se você tirar 10 para orar baseado na Bíblia, eu te garanto que se você fizer uma pesquisa quando ela estiver orando, sem falar nada, você vai ver se você tiver conhecimento bíblico, você vai ver que ela não está orando biblicamente. E qualquer coisa que for feita sem a interferência da palavra de Deus, não vale. Até porque o apóstolo Paulo disse que nós não sabemos nem orar. É o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Mas tem pessoas que não deixam o Espírito Santo ajudar. Porque não caiu a ficha ainda delas que tudo que nós fazemos para Deus, não caiu a ficha ainda, não caiu. Tudo que nós fazemos para Deus, não somos nós que fazemos. É o Espírito Santo que faz, usando a mim e a você. Porque me diga uma coisa, quem é que sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus? Ou por que você acha que ele mora em nós? É só para ser consolador? Instrutor? Não. É porque o Espírito Santo de Deus é quem conhece Deus e quem sabe o gosto de Deus. E ele vai conversando com o nosso espírito que é salvo. Quem não é salvo, o Espírito Santo não mora no coração. Vai conversando com ele e dizendo, é assim, 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 assim que ele quer. E você usa a palavra também, lendo, aí você vai dizer, ai, Deus gosta, é assim, Deus quer assim. Por isso que a oração e a leitura da palavra é tão importante para nós, tá? E nunca esqueça, quando nós falamos com alguém, sempre tem um endereço, que é o ouvido. E nem todo mundo quer te ouvir, às vezes. Nem quer me ouvir, viu? Às vezes as pessoas escutam a gente por educação, às vezes. Lhe escuta por educação, às vezes. Mas Deus não. Deus gosta de ouvir. Né? Deus só não gosta de ouvir, sabe quem? O rebelde. O rebelde ele não gosta de ouvir, porque o rebelde não presta, não. O rebelde é coisa do diabo. É o rebelde. Então Deus não gosta de ouvir o rebelde, porque ele sabe que ele não se rende à sua palavra. Né? O rebelde é aqueles que levantou contra você. Eu não estou falando do pecador, não. O pecador adulterou o crente, né? O crente. O salvo, né? O salvo, crente salvo. O salvo. O não salvo não é justo, né? Mas o justo, o crente salvo, adulterou, mentiu, fez uma coisa errada, mas ele é salvo. Aí a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas quantas vezes ele fica prostrado? Nenhum. Por quê? Porque ele é justo. Ele vai se arrepender diante de Deus. É tão certo como Jesus vem arrebatar a igreja. Ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão, vai se arrepender, pedir perdão, ele vai lutar para não fazer mais. Mas só quem faz isso é o justo. Ao pecador, Deus não escuta, a não ser quando ele vem fazer a oração da confissão. Mas isso não quer dizer que Deus não cuide das pessoas do mundo, não. Deus cuida, viu?
A Bíblia diz que Deus faz chover no roçado do justo e no roçado do injusto. Porque o ser humano, né, com Satanás nele ou sem Satanás nele, que é o salvo, ele foi criado por Deus. O ser humano, o corpo do ser humano foi criado por Deus. É de Deus. Só que Deus deu agora essa condição, né? Bom, está aqui a verdade, o caminho largo e o caminho estreito. Servir a mim ou servir o diabo? Vocês é que decidem. Eu quero democracia nisso. Porque Satanás achava que ninguém ia querer ficar do lado de Deus, sabe? Mas na verdade são poucas pessoas, né? É porque nós sabemos que chegou um discípulo para o Senhor e perguntou: Senhor, são muitos que se salvam? Ou são poucos? Uma coisa mais ou menos assim. Mas a resposta de Jesus diz tudo. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ele. Bom, se muitos vão entrar pelo caminho largo, é porque poucos vão entrar pelo caminho estreito. Aí nós vamos para Noé, no dilúvio, quando acabou o mundo a primeira vez. Só 8 almas. Aí nós vamos para Sodoma e Gomorra. 3 pessoas, né? Porque a mulher de Ló não escapou de lá, né? Aí agora nós vamos para as 10 virgens. Aí já deu uma coisa maior, foi 5 ficaram, né? 50%, né? Mas aí Jesus disse assim, ó: quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé na terra? O que você acha dessa pergunta de Jesus? Né? Agora, por que tudo isso? Porque as pessoas estão se iludindo com o mundo, achando que não vão morrer. O problema está aí. E nesta vida, nesta terra, tudo que você adquirir aqui de saber, de ser bonita e bem feita, profissão extraordinária, muito dinheiro, títulos, fica tudo no cemitério. Mas Jesus foi e disse: juntai tesouro no céu. É o único que chega até a presença. Tudo que é de riqueza e de fama, essas coisas do mundo aqui, tudo que você possa imaginar, termina no cemitério. E as riquezas, como eu falei no começo, fica para a família brigar na justiça. Agora, juntar tesouro no céu, não. Aí é joia. Visitar o órfão, a viúva, prisioneiro, pregar o evangelho e buscar o cativo, libertar, curar, expulsar demônio. A pessoa está passando fome, ajudar. Se está nu, dá roupa para ela vestir. Isso é coisa que passa para a dimensão celeste. Aí faz toda a diferença. Mas as daqui, as coisas daqui, de fama, essas coisas, termina no cemitério. Aí lá está o nome lá: Doutor Joaquim foi quem mais operou coração no mundo. 200 mil coração. Serviu para quê? As pessoas ficaram vivas. Mas ele não fez nada por ele para a vida eterna. Um tolo. Por isso que a oração é a coisa mais importante da terra. Ler a Bíblia é ouvir Deus falando. A gente ouvir Deus falando, né? Ler a Bíblia. Mas a nossa oração é nós falando com Deus, né? E aí, diz-me com quem anda, que eu direi quem tu és. Aí a Bíblia dizia: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Olha aí que bênção. E Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E andar com Deus é andar na obediência à palavra de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? Agora nós vamos louvar o Senhor. Deixa eu ver aqui o horário. Vixe, meu Deus do céu, hoje eu extrapolei mesmo. Mas eu vou louvar aqui ao Senhor com esse Indosés. Tá? Eu acho que você conhece esse hino aqui.
sinto no ar a presença do amor, brilhando no espaço, numa festa de cor. Eu sinto no mar, nos rochedos mil, na ave que voa ou na flor que se abriu. Eu sinto no ar a presença do amor, cujo intenso fulgor dos raios seus. Eu sinto no ar a presença do amor, eu sinto a existência de Deus. Eu sinto no sangue que corre em mim, o meu corpo inteiro o sente assim. Eu sinto no tempo, no céu, na amplidão, nas coisas que eu faço ou no olhar de um irmão. Eu sinto no ar a presença do amor e o intenso fulgor dos raios seus. Eu sinto no ar a presença do amor, eu sinto a existência de Deus. Eu sinto no ar a presença da cruz, de onde procede o amor de Jesus. E enquanto durar a graça do Pai, cobrir toda a terra, esse amor ainda vai. Eu sinto no ar a presença do amor e o intenso fulgor dos raios seus. Eu sinto no ar a presença do amor, eu sinto a existência de Deus. Aleluia. É lindo, né, esse hino? Glória a Deus. Agora nós vamos orar. A nossa oração de hoje é em prol da nossa prosperidade espiritual, tá certo? Prosperidade espiritual. Eu quero dizer para os irmãos que esses estudos, eles são bons, né? E eles estão gravados no YouTube, né? No nosso canal. E eles são muito bons porque a gente estuda e se dedica e traz a experiência também de anos de fé, né? E é muito bom. Para mim é excelente, né? Eu estar revendo essas matérias boas me faz muito bem. E a gente fica mais prático, né? Então que os irmãos guardem, quando vocês quiserem, vão no YouTube. Nós temos umas 150, eu olhei, tem 152 ou 153 mensagens, né? Então é muito bom.
esses assuntos, né? Se você tiver de folga, vai botando. Lembre-se que é na repetição que a gente fica prático, né? Prático, né? Na repetição. Sempre é na repetição, né? Então os irmãos façam isso porque eu amo fazer isso. Eu faço isso constante, né? Tenho um gosto tão grande de fazer isso que vocês nem imaginam, né? Antes de dormir aqui eu boto mensagens. Tem os pregadores que eu gosto, que eu os considero. Eu não gosto de pregador que fala dos pregadores no púlpito, que tenta derrubar a igreja do outro, que fica falando mal, criticando, brigando. Esses aí eu não quero nem ver. Jesus não foi assim. Jesus não foi assim. Deixa eles para lá. Então essas pessoas assim eu não gosto de ouvi-los não. Eu gosto de ouvir gente mansa, como Jesus, né? Tem pregadores aí excelentes, pregadores que eu selecionei para mim escutá-los. Eles têm um histórico moral, sabe? Muito bom. São mansos, são humildes, não falam de ninguém, não fala de igreja de ninguém, mostrando os defeitos, foi por isso, faz aquilo. Não, isso não presta não, isso é do cão, do diabo. E eu quero me afastar deles cada vez mais. Eu quero procurar pregadores, não é pregadores que não tenham falhas, mas essa de falar dos outros ministérios, de mostrar os defeitos, faz isso, faz aquilo. E tem uns que faz mensagens mostrando os defeitos da igreja X, da igreja X, da igreja X, da igreja X. Jesus não fez isso. Isso é uma maldição. Eu vou ouvir um homem desse para quê? Não. Pelo contrário, eu falo das coisas boas que essas pessoas falam, mas tem a parte boa dela, que é excelente. Um dia desse eu disse aqui, foi semana atrasada, se eu não me engano, a Igreja Universal tem um papel muito grande no Brasil. Muito importante. Tá? Ela é uma bênção de Deus. O julgamento de Deus em algumas coisas é problema deles e Deus. Mas a Igreja Universal é uma bênção para o Brasil. Evangeliza e evangelizou e evangeliza o Brasil em massa. O R.R. Soares nem se fala. É outra grande bênção de Deus para o Brasil, né? E muitas outras igrejas, que eu não vou citar o nome, né? É uma bênção, né? Eu tenho as coisas de admiração, né? Por essas pessoas e outros grandes homens de Deus que fazem a obra de Deus. Mas eu não quero falar mal de nenhum. Não. Todos nós temos falhas, né? Uns maiores, outros menos. E o que eu quero mesmo é como Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse ide por todo mundo e ficar contando os defeitos da igreja um para os outros. Não disse isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só isso. E é isso que nós queremos fazer e abençoar todos os ministérios no nome de Jesus e deixe cada um vai se ter com Deus. Não tem jeito. Eu vou. Meu período de pastor que eu passei pastoreando, eu vou prestar conta com Deus. E pode ter certeza que as minhas orelhas vão ser puxadas, viu? Por algum motivo, vão. Isso eu tenho certeza. Mas que eu amo a igreja do Senhor, eu me dedico nela, eu me dedico. Mas como a gente não tem jeito, falha. Quem disser que não falha, que não peca é mentiroso, faz da palavra de Deus mentirosa, com certeza eu tenho falhas, eu sei que eu tenho. Mas eu me dediquei e me dedico e amo. Eu amo estar na presença de Deus, eu amo levar vocês às coisas de Deus. Né? Vamos orar então. Tá? Vamos fazer uma oração, bem rapidinho assim. Diga assim: Pai Celestial, em o nome de Jesus, eu recebo a minha prosperidade espiritual agora, em o nome de Jesus, por fé. E quero, Pai Celestial, em o nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo me ajude e me leve
para dentro da palavra de Deus. Não só para o conhecimento e nem o entendimento, mas também para a prática da palavra de Deus. E é com a prática dela que eu vou crescer, porque eu sei que a fé só vem até mim depois de eu ter praticado a palavra de Deus no meu dia a dia. E em o nome de Jesus, eu já recebo por fé a prosperidade espiritual da minha vida, em o nome do Senhor Jesus, Pai Celestial. Deus agora toma todos que estão enfermos, entra nas vidas e nos lares, que segundo o pedido de cada um, Deus, eu vou unir a minha fé com a fé de todos que apresentaram as dores, doenças e as enfermidades, Senhor da glória, que os assolam. Problemas, Senhor, na alma, medo, pavor, depressão, angústias. Pessoas que estão num quarto escuro que não querem nem sair, Senhor, de lá. Deus, em o nome de Jesus, se é um pai ou uma mãe que está representando, se é uma pessoa que está representando essa pessoa que está assim, em o nome do Senhor Jesus, eu uno, Deus, como pastor e ministro da igreja, eu uno a minha fé com toda a tua igreja, de qualquer denominação que esteja ligado agora conosco, nesse culto ao vivo, em o nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé dela. E em o nome de Jesus, eu ordeno a dores, doenças, enfermidade, espírito de enfermidade e todo o mal que assola também na alma. No nome de Jesus eu ordeno. Olha, Satanás, pega todo o teu mal. Jesus disse que você veio para matar, roubar e destruir. E esse mal é teu, vai levando agora. No nome do Senhor Jesus. E em o nome de Jesus, eu falo agora para você que apresentou esse nome da enfermidade que a ciência dá a ela. Em o nome de Jesus, você está curado, no nome de Jesus, curado e curado, liberto do seu problema na alma. Agora tudo é feito segundo a tua fé, no nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, agora aqui está a água. Abençoe e consagre. Toda a tua igreja está abençoando e consagrando, Deus, essa água. Coloca o teu poder e a tua unção. Pai Celestial, a pessoa que beber desta água, nós declaramos isso no nome do Senhor Jesus. Porque a tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Quando desligarmos na terra, será desligado no céu. E agora nós estamos abençoando essa água, consagrando e dizendo, Senhor, que o teu poder está nela, a tua unção para curar e para libertar também a alma, o espírito, Senhor da glória. Agora a pessoa que a beber, se beber com fé, com a fé bíblica, em o nome do Senhor Jesus, eu já declaro, seja qual for o mal, não importa o que seja, tanto no espírito como no corpo, no nome de Jesus, essa pessoa vai ficar curadíssima, sem sombra de dúvida. Agora, tudo é segundo a tua fé, você que está do outro lado aí, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora bebamos com alegria. Amanhã nós estaremos orando, amanhã é pela vida conjugal. Né? Se você conhece alguma pessoa que está com problema no casamento, e olha que é assim, viu? Chame essa pessoa para participar com vocês, pertinho da sua casa, né? Se não for, tu coloca o culto no... tu pede, faz ela pedir amizade pelo Face dela, né? Aí eu aqui eu aceito, e tu marca a hora do culto, que é 7h30, né? Até domingo mesmo. Domingo nós vamos fazer o culto 7h30 também, sabe? Nós só não vamos fazer o culto quarta e quinta, porque quarta eu vou estar na igreja, mas quando eu chegar eu vou botar uma live aqui para os irmãos, né? E quinta-feira porque nós estamos fazendo culto em outra igreja, eu e a pastora Cátia. Aí a gente chega tarde, né? Mas mesmo nesses 2 dias eu vou tentar botar uma live, né? Só que vai ser lá para as 9 horas. Né? Mas os outros dias, todos, até mesmo domingo, 7h30,
nós estaremos aqui ministrando para os irmãos. Ontem nós trouxemos uma palavra muito boa, muito ensino, muito boa, porque eu me dedico para vocês. Eu me dedico a aprender e tenho toda a minha experiência de mais de 50 anos de fé para ensinar vocês, certo? Ensinar vocês com muito carinho, humildade, mansidão, que Deus possa dar a uma pessoa. Então, vocês já sabem, todo dia nós temos culto, ao vivo, 7h30 da noite, para todo mundo, nós estamos no mundo inteiro agora, né? Mas quarta e quinta eu vou botar uma live, certo? Porque eu não vou estar no horário de 7h30 em casa, né? Mas segunda, terça, sexta, sábado e domingo, 5 dias, 7h30 da noite, nós estamos ao vivo aqui, trazendo esses ensinos que é muito bom, né? Muito bom, até para mim mesmo, é ótimo para mim esse ensino, tá? Então, que Deus nos abençoe, né? Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja em cada um de vós, e quem crê diga amém. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu amo vocês, sabe? Né? Amo a vocês, amo o Senhor Jesus Cristo e amo a sua obra. E a paz do Senhor e até amanhã para vocês. A graça e a